Qual o papel do ortopedista no tratamento da osteogênese imperfeita? A doença, como vocês mesmos tiveram a oportunidade de ouvir, o Dr. Juan deve ter explicado, né, explicou no momento que eu estava aqui, né, ela constitui uma fragilidade óssea. Esses pacientes apresentam múltiplas fraturas. Essas fraturas elas evoluem para deformidades. Eles ainda cursam com baixa estatura, cifose, escoliose, né, deformidade na coluna, e com hiperfrouxidão ligamentar. Eu estou na frente de vocês? Não? Aqui alguns exemplos de casos lá do Instituto. Acho que todos aqui estão familiarizados, né, as deformidades nos membros superiores, nos inferiores, nos arcos costais e na coluna. Aqui um recém-nato, com um caso grave, que já nasce com múltiplas fraturas, né, fraturas em ambos os húmeros, ambos os antebraços, ambos os fêmures e ambas as tíbias. Primeiramente, o ortopedista tem que fazer o diagnóstico diferencial, principalmente o ortopedista que está na emergência, né, os profissionais de saúde que estão na emergência, não só o ortopedista. Lembrar sempre da lesão não acidental, a síndrome da criança espancada, que é muito mais frequente que a gente imagina. Para vocês terem ideia, aqui no Brasil não tem casuística disso, mas na América, uma criança com menos de 2 anos com a fratura de fêmur, 80% delas são ocasionadas por maus tratos. Lembrar da osteoporose idiopática juvenil, leucemia, raquitismo e outras displasias. Aqui um exemplo de um lactente, vocês vejam, com trauma torácico grave, né, fraturas de punho. Na verdade, a criança espancada ela tem fratura nas extremidades, normalmente não é na diafisária, porque sacoleja. Né? Aqui, ó, ambas as tíbias, essa criança acabou vindo ao óbito. Qual a história natural da criança com osteogênese? Né? Isso aqui é o slide mais importante da aula, para o ortopedista, né? E para os médicos que vão atender essas crianças. Essas crianças, elas, como nós falamos, apresentam uma fragilidade óssea e uma osteopenia. Essa osteopenia, essa fragilidade óssea, predispõe à ocorrência de fraturas. Quando a gente tem uma fratura, normalmente nós fazemos uma imobilização. Aqui o médico já tem um papel primordial. Essa imobilização ela tem que ser feita de maneira adequada e alinhando o membro, né, mantendo o membro com o seu alinhamento normal, preferencialmente sem desvios angulares ou rotacionais, porque senão isso vai gerar a consolidação viciosa, que é quando o osso cola torto, né, que vai provocar as deformidades. Né? Essas deformidades, essa consolidação viciosa vão fazer que o osso perca a sua arquitetura normal, a sua capacidade normal de suportar carga. Isso no osso frágil osteopênico vai predispor a novas fraturas. Então isso vira um ciclo vicioso que não termina nunca. Né? A criança quebra, entorta, porque quebrou, torto o osso, quando fica em pé, quebra de novo. E aí vai. Né? Aí não para mais. Aí por isso que nós pegamos deformidades graves no dia a dia. O tratamento ortopédico ele pode ser dividido em 3 fases, né? Basicamente. A fase de prevenção, a fase do tratamento das fraturas, tudo bem? Que na verdade são as emergências, né? E na fase de reconstrução, depois que a deformidade está instalada. A fase de prevenção, como é que nós prevenimos as fraturas? A principal maneira é criando um ambiente, né, seguro para a criança, livre de fraturas. Né? A gente fala que é o mesmo ambiente do idoso. Né? Quem tem tapete em casa, evitar tapete. Quando tem tapete, o tapete tem que ser preso no chão, ele não pode ficar solto. Não tem que ser ambiente entulhado de móveis, eles têm que ser o mais amplo possível. Né? As deformidades, elas devem ser evitadas quando as fraturas ocorrem, da maneira que eu falei para vocês, mantendo um bom alinhamento do membro e evitando os desvios. Como é que a gente aumenta a resistência óssea? O Juan falou muito bem, com a administração de pamidronato e na adolescência do alendronato. A reabilitação com reforço muscular através de fisioterapia é fundamental para esses pacientes. Por que o idoso quebra? Né? Igual a criança com osteogênese. Ele quebra porque, além do osso ser mais fraco, o músculo é mais fraco. E a criança, quando cai ou quando o adulto cai igual um saco de batata. Né? Pá, desmonta. Né? Se você tem uma musculatura mais forte, isso suporta um pouco do trauma.
né? Isso previne a ocorrência de fraturas. E, principalmente, evitar a imobilização prolongada. A maioria dos ortopedistas aprende que a fratura de fêmur leva 4 a 8 semanas para consolidar, né? Na criança com osteogênese, a gente tem que diminuir esse tempo, né? Usar a imobilização por um tempo mínimo para que haja a formação de um calo fibroso, né? E a partir daí a criança é tratada só com analgesia. Por quê? Porque a imobilização prolongada ela provoca também osteopenia, o que vai levar a mais fraturas. Ainda na prevenção, né? As órteses de material termoplástico favorecem o ortostatismo, que é a capacidade da criança ficar em pé, né? Por que isso é importante? O ato de ficar em pé, mesmo que terapêutico na fisioterapia, é importante para aumentar a resistência do osso. A carga favorece a formação óssea. Então, mesmo que a criança seja colocada de pé só na fisioterapia, isso é importante, né? Esse mesmo princípio serve para as crianças com paralisia cerebral, crianças com mielomeningocele, enfim. Todas as crianças têm que ficar em pé, né? E isso daí favorece também a melhora da autoestima, né? E do crescimento da criança. E a fisioterapia, né? É fundamental aí. As fraturas, a gente sabe que na osteogênese, elas tendem a declinar na adolescência. A pseudartrose, que é a não consolidação do osso, é rara, né? Normalmente o osso sempre cola, a não ser que o médico atrapalhe. E algumas vezes a formação de calo hiperplásico. Tem que falar porque às vezes a gente atrapalha. As fraturas, os princípios de tratamento são os mesmos, com algumas exceções, né? Quando nós optamos pelo tratamento cirúrgico, nós devemos sempre optar por uma fixação intramedular, né? Algum material de síntese que fique dentro do osso. Evitar a fixação extraóssea porque não vai pegar bem no osso. O parafuso não vai agarrar no osso, ele vai soltar do osso frágil. E o tratamento conservador, quando ele é utilizado, nós devemos imobilizar até o alívio dos sintomas. Uma fratura que numa criança leva 6 semanas para consolidar, uma criança ígida, a criança com osteogênese nós usamos por 3 semanas. Né? A partir daí deixa a criança sem imobilização e sem carga. E depois vamos acompanhando ambulatorialmente. Aqui é um gesso que antigamente não tinha no Brasil, agora já está disponível depois de muito trabalho, né, chamado Soft Cash. Esse gesso é muito bom para crianças ígidas com traumas pequenos e também para crianças com osteogênese, porque ele não deixa o membro totalmente rígido, né? Parece um contrassenso, mas ele é um gesso de fibra que ele não dá uma imobilização completa. Você consegue apertar ele, né? Isso é muito bom porque permite que haja algum movimento da articulação, né? Hoje a parte de imobilização é um capítulo à parte. Nós temos gesso que permite molhar, dar banho na criança normalmente, sem qualquer problema. Não permite entrar dentro da água do mar por causa do sal, né? Não dá para ir para a praia, mas pode ir até a piscina. Então a gente consegue imobilizar e devolver uma vida normal ao paciente. Aqui um exemplo do que não deve ser feito, tá vendo? Placa e parafusos, eles são proscritos, né? São de exceção no tratamento da osteogênese imperfeita, porque eles vão soltar, né? Isso aqui está fadado ao fracasso. Aqui um caso, né? A criança já operada com uma haste telescópica, uma haste expansível. Eu vou explicar para vocês um pouquinho mais à frente. Aqui uma fratura do colo, né? Bem proximal. Aí nós temos que trocar o implante, retira aquele implante, corrige a fratura, né? E coloca um novo implante. Esse implante ele é importante porque ele vai crescer junto com a criança. Você não precisa ficar trocando ele toda hora. Aqui um outro caso, uma fratura diafisária da tíbia, né, o terço médio. E aqui uma haste flexível de titânio, porque apesar de trabalhar no into, de vez em quando a gente está sem material. Então a gente trabalha com o que tem, né? Se tem haste que cresce, usa a haste que cresce. Se não tem haste que cresce, usa outra haste. Não tem a outra haste, usa um fio de Kirchner. O importante é que tem que tratar o paciente, não é verdade? E lembrar que essas hastes, elas não conferem estabilidade rotacional. Muitos pacientes me perguntam, doutor, por que o senhor bota gesso depois que opera? Porque senão o osso roda, né? É um tubo dentro de outro tubo, e está quebrado no meio, né? Essa parte fica reta, esse pé pode rodar para o lado, né? Então vocês devem ter visto, como eu vejo por aí, as pessoas operam, acham que a haste é maravilhosa, não bota gesso na criança, e a criança chega andando com o pezinho de lado assim, né? Porque entortou depois da cirurgia. Então você usa um gesso por 1 ou 2 semanas no máximo, que é o tempo necessário para que seja feito um calo fibroso.
e mantém o membro alinhado. Depois disso você tira o gesso, além do que ajuda na analgesia das crianças. Aqui o outro caso, uma fratura proximal do fêmur. Paciente de 12 anos, como eu disse anteriormente, não tínhamos a haste expansível no momento, ou tinha acabado, ou não tinha o comprimento que precisava, enfim. Nós utilizamos a haste que estava disponível, e depois esse paciente ainda fez uma fratura de colo de fêmur, né? E aí sim, você usa um parafuso único só para uma fratura, mas evitar o uso de placas. Aqui em outro caso, esse paciente já tinha sido feita uma correção de uma deformidade no fêmur, estava em recuperação pós-operatória, fez uma fratura da tíbia esquerda. E aqui uma fixação com haste, com resultado muito bom. Mais um caso, né? Em alguns momentos, a criança muito pequena, como essa de 4 anos, vocês veem a espessura do osso dessa criança, né? Essas hastes que crescem, nós só temos disponíveis a partir de 3,2 milímetros. E aquela outra haste que eu utilizei anteriormente a partir de 2 milímetros. Aqui não passa nenhuma das duas. Tá vendo? Então a gente tem que usar um fio mais fino. Um fio simples de metal, custa R$20. Aqui, ó. Coloca um fio, faz a cirurgia e bota um aparelho engessado. E resolve o problema da criança. A reconstrução, a fase de reconstrução. Nela a gente tem por objetivo o tratamento das deformidades que já estavam existentes ao nascimento ou que foram ocasionadas pelas fraturas mal conduzidas, né? Ela pode ser feita de maneira fechada, sem fazer nenhum acerto cirúrgico. A gente chama de osteoclasia, é um nome bonito para dizer que quebra o osso da criança sem abrir a pele, é o termo médico para isso. Pela manipulação, você faz uma osteoclasia fechada e passa um fio de metal percutaneamente, sem abrir nada. E tem o procedimento que é popularmente conhecido entre os ortopedistas como Soffield. Esse Soffield, o que é? São osteotomias que você planeja antes. Ele foi descrito primeiramente em 1959 por Soffield e Miller. Ele corrige as deformidades progressivas, né, com prejuízo da função e que causam multiplicidade de fraturas. Você faz osteotomias previamente que você marca previamente. Aqui ó, um exemplo esquemático de um livro nosso, a criança sob anestesia, você faz um acesso lateral ao fêmur, você corta o fêmur em cima, o fêmur embaixo, você tira todo esse segmento que está torto do paciente, remove ele. Na mesa de cirurgia, você faz vários cortes para que você consiga que esse osso fique reto, né? E é importante, aqui com uma broca, você fazer o túnel dentro do osso. Porque uma coisa engraçada da osteogênese, né, até uma complicação do pamidronato, que a administração da medicação e as fraturas seguidas, elas fazem com que a medular do nosso osso fique obliterada. A medular do nosso osso é o tutano, ele é feito de osso esponjoso e teoricamente tem um espaço. As crianças que fazem muitas fraturas, esse espaço vai se obliterando. E você tem que refazer o espaço para que você passe a haste. Aqui ó, uma foto pré-operatória, o paciente com uma fratura e tinha uma deformidade embaixo. Nós temos que retirar todo o segmento, fazer várias osteotomias para que fique tudo reto. Aqui tem um parafusinho, porque numa dessas o fragmento abriu como se fosse um pão de cachorro-quente, que acontece de vez em quando. E aí, ó, aqui o segmento na mesa e aí colocado no lugar. Vocês vão ver esse caso no final. É feio, mas fica bonito. Com o que a gente fixa essa osteotomia? A gente fixa hoje o implante ideal, a vedete, é a haste telescópica. Isso deve ser usado para as crianças que estão na fase de crescimento. Quando parou de crescer, não precisa mais usar a haste que cresce. Essas hastes foram descritas inicialmente em 1963 e em 2002 foi produzida essa haste que nós usamos até hoje, de fazer Duval. A vantagem é que ela serve como um tutor ao crescimento e não necessita de troca teoricamente, porque na prática a gente precisa trocar algumas. Para os mais velhos, nada mais é do que uma antena de carro. Dos carros antigos, não são esses carros novos com antena tubarão, enfim, aquela antena que crescia uma dentro da outra.
um segmento mais grosso prende em cima e um outro segmento mais fino desliza por dentro do mais grosso. E os dois prendem nas extremidades. E, teoricamente, eles vão crescer junto com o paciente e vão tutorar esse crescimento, evitando a ocorrência de novas fraturas. Aqui, como prende proximalmente no osso, e aí uma rosca prende no segmento distal. Aqui um caso, uma menina do sexo feminino, 2 anos, deformidade em ambos os fêmures. Os fêmures nós operamos normalmente um de cada vez, porque é uma cirurgia grande. Aqui o pós-operatório, fêmur direito corrigido. A seguir, aqui o fêmur direito, nós usamos um gesso por um período pequeno, só para que consolide, pode tirar o gesso, aqui já está consolidado. Nesse meio tempo que estava pensando se ia fazer o esquerdo ou não, a garota andou e quebrou o esquerdo. E aí nós tivemos que antecipar a fratura, porque quando você opera um lado, o membro melhora, a criança começa a andar mais. Né? Essa que é a verdade. E aí andou mais, o osso já era torto, acabou de quebrar. E aí foi corrigido. E por fim nós fizemos as 2 tíbias. Né? A garota virou um Wolverine, como a gente fala na prática. E aqui, um vídeo, ela com 2 anos de idade, perfeita andando. Eu vi essa menina, hoje ela está 4 anos já. Eu vi a semana passada, por acaso, está perfeita. Não precisa fazer nada. Só ir lá de rotina. Aqui nós usamos também no membro superior, né, esse menino de 5 anos. Olha a deformidade que ele tem no húmero proximal. Isso aqui não é um cotovelo, o cotovelo dele está aqui. Isso aqui é a deformidade de 90 graus que ele tinha no húmero. Né? E aqui depois de corrigido. Como eu disse anteriormente, às vezes o canal medular é muito fino, nós não conseguimos botar uma haste telescópica. E aí a gente usa uma haste mais fina. Aqui a gente usou uma haste de titânio. Aqui um outro caso, uma criança de 3 anos, né? Essa é a pior deformidade que a gente se depara às vezes, é o chamado fêmur encajado, faz várias fraturas do fêmur proximal e o fêmur fica nessa posição. E vocês notem, ó, o osso aqui muito branco é porque toda essa região está obliterada, né? Diferente da região aqui de baixo. E eu acho que a maioria das pessoas que está acostumada a lidar com a osteogênese sabe que essas linhas são... Cada linha dessa é uma administração de pamidronato. Aí a gente consegue contar quantos ciclos a criança já fez. Aqui a correção, uma técnica que a gente vai publicar lá no INTO, que é entra a haste por dentro, sai do osso e vai para baixo. Essa aqui é a medular da criança. Ó, dos 2 lados. A haste telescópica é um ótimo instrumento, mas não é um instrumento isento de complicações. Ela só deve ser utilizada, primeiramente, em crianças que crescem, porque ela é de alto custo. Uma haste dessa custa mais de 10 mil reais. Aquela outra que eu mostrei custa R$1.000. Então não tem sentido você usar uma haste de 10 mil reais em quem não vai crescer. Você tem que usar no paciente adequado. E ela não é isenta de complicações. Eu vou mostrar algumas aqui. Ela encurva, ou seja, ela dobra algumas vezes, ela quebra, fratura é o termo técnico que nós usamos, e às vezes ela sai da posição, ela migra. Além disso, algumas vezes a gente não sabe porquê, ela para de telescopar, ela trava no meio da criança. E isso gera deformidades, como a pseudartrose e o retardo da consolidação do osso. E muitas vezes a criança apresenta fraturas adjacentes a essa haste que parou de migrar. Ela quebra embaixo ou quebra em cima. Aqui um caso, essa menina de 11 anos, vocês notem que a haste parou na verdade, soltou da parte distal e da parte proximal começou a migrar. Aí nós tivemos que fazer uma cirurgia para reconstruir. E a mesma do outro lado. Aqui um outro caso, aquele caso que eu mostrei a foto anteriormente. Olha a deformidade que a criança tem proximal. Quando você faz a radiografia, a haste dobrou. A haste dobrou porque ela parou de migrar distalmente aqui, ó, ela soltou do fragmento e por algum motivo dobrou aqui em cima. Aí você tem que tirar essa haste e fazer uma haste nova. No caso, a gente colocou outra telescópica porque o menino ainda tem região de crescimento aberta. Então ele vai crescer. Então justifica o uso da haste. Aqui a cirurgia como eu mostrei. E o resultado final.
um membro alinhado. Bem, como conclusões, acho que é conhecimento de todos, né, que essa fragilidade óssea dos pacientes com osteogênese gera fraturas. O nosso papel principal é prevenir as deformidades. Quando fizermos o tratamento conservador, evitar imobilizações prolongadas, e quando optarmos pelo tratamento cirúrgico, a opção são as hastes intramedulares. Obrigado. Obrigada, doutor Pedro. Alguém tem alguma pergunta? Na hora do almoço, na hora do frio? Congelados? Esfriou, né, agora nesse momento, não sei porquê. Mas alguém tem alguma pergunta para ele? Não tem. Então, muito obrigada, tá, doutor Pedro? Aqui, olha, só lembrando. Então, vamos dar uma intervenção.